Olá, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinanci Silva, de Língua Portuguesa. E hoje nós vamos ter a nossa aula de revisão. Vamos então? Então hoje nós vamos revisar uma escola literária importantíssima para a literatura, que é o romantismo. Vamos verificar aqui o contexto histórico em que surge o romantismo. Então, e o que ele é em si. Primeiro, que o romantismo é muito amplo, é um movimento muito amplo que abrange, o aspecto estético, literário, político e cultural. Veja então a abrangência dessa escola literária. O romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, do alemão Goethe, é considerada como a primeira obra romântica publicada na Europa, lá na Alemanha. Então essa é a obra que introduz o romantismo em termos mundiais. Seguindo, vamos continuar entendendo então sobre o romantismo, o seu ápice, O ápice do romantismo, o ponto alto do romantismo vai ocorrer entre o final do século XVIII e XIX, ou seja, entre os séculos XVIII e XIX, tudo isso num contexto histórico da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Você observa aqui a liberdade guiando o povo, esse quadro famosíssimo de Eugène Delacroix, que retrata um movimento crucial, da Revolução Francesa, quando os rebeldes, lutando pelos ideais nacionalistas e republicanos, rompem as barricadas aqui, E esse momento ficou eternizado nesta tela. Então, este é o cenário em que surge o romantismo na Europa, em meio à Revolução Industrial e à Revolução Francesa. E essa mudança social, essa mudança política, vai ter como consequência, vai implicar no fortalecimento da nova classe que surge, que é a classe burguesa, que tomou o poder, derrubando a aristocracia através da Revolução Francesa. Então, implica nesse fortalecimento da burguesia, que recebe poder político, para então expressar a sua arte. A arte da burguesia, então, é o romantismo, E eles lutam aí pelo nacionalismo e esse iluminismo. Então, diante desse cenário, desse contexto político, econômico e social, os escritores românticos vão se posicionar contrariamente ao uso da razão da escola anterior, da escola literária anterior, que era realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, Então, contrariamente à razão, e vão valorizar agora a subjetividade, o eu do indivíduo, que surge aí como produto dessa Revolução Francesa. Então, o indivíduo surge aí, e então, agora ele é valorizado. E o seu eu, a sua subjetividade, é que está posta, então, contrária, em oposição ao uso da razão. Vamos conhecer as características do romantismo, Aquelas características que vão marcar esse estilo literário muito amplo, Que é todo um movimento cultural. Então, a primeira característica que nós observamos do romantismo é o egocentrismo, Ou seja, o indivíduo, ele é encarado, ele é tido como o centro do mundo. Ele está em destaque. Subjetivismo, que é o predomínio da emoção e do sentimento, isso tudo em detrimento da razão. Agora, o que prevalece, o que predomina é a emoção, é a fantasia, o sentimento do indivíduo, E o escritor expõe isso. Então, as obras apresentam essa função emotiva, centrada na emoção.
e principalmente no emissor, que é o indivíduo, que é o centro agora, né, do mundo, que é exatamente o indivíduo. Então, é o emissor. Os autores românticos, eles vão apresentar as suas próprias realidades pessoais, a sua subjetividade, não é? Por quê? Porque existe aí a imposição do eu, do artista, o seu egocentrismo. Pode-se citar, por exemplo, aqui no Brasil, a poesia de Castro Alves, aqui no Brasil, que vai representar claramente essa função emotiva e o subjetivismo, e isso de uma forma enfática, né? Assim, bem exacerbada. Outra característica importante é exatamente o sentimentalismo. Então, o romantismo vai se caracterizar por muitos aspectos, né? Entre eles, o sentimentalismo, que nós vimos, o egocentrismo, certo? Então, esse egocentrismo e também pela exaltação, pela exacerbação dos sentimentos pessoais do indivíduo, da imaginação criadora, da liberdade. Lembre-se, quando você pensar em romantismo, pense em egocentrismo, sentimentalismo, liberdade, emoção, imaginação criadora. Os poetas vão se colocar no centro das discussões e vão dar ênfase para as emoções. Daí, essa característica do sentimentalismo, da emoção mesmo. Então, o poeta vai se sentir derrotado, não é, pelo seu ego e, por vezes, frustrado, porque nós vamos ter fases aí no romantismo. Nós temos as gerações românticas, cada uma com as suas características, certo? Uma outra característica importante é que o movimento romântico vai propor fugas da realidade através do abuso do álcool e do ópio, né? Essa fuga da realidade vai se dar por conta de que as revoluções, no caso a Revolução Francesa, prometeu a esse indivíduo, né, mudanças, prometeu muitas coisas para melhorar a vida do indivíduo e muitas dessas promessas não foram cumpridas. Então, o indivíduo, o poeta, se frustra com essas promessas não cumpridas, não é? E então ele foge. Foge para onde? Foge para o vício, foge para o passado e foge para a fuga das fugas, que é a morte. Temos também isso no romantismo. Então, outra característica importante é o nacionalismo. Os românticos vão exaltar o nacionalismo, certo? Isso de uma forma exagerada, exacerbada, não é? Incentivando o amor pela pátria. É esse nacionalismo e a criação de um herói nacional. Então, aqui surge o herói nacional no romantismo. Para os europeus, esses heróis nacionais são os cavaleiros medievais. Mas no Brasil nós não temos cavaleiros medievais. Então, quem representará, né, esses heróis? Quem serão os nossos heróis nacionais? Exatamente, os nossos indígenas, né, valentes e civilizados, né? Ali o romantismo vai exaltar a coragem, a bravura dos nossos indígenas. A nossa natureza também vai ser exaltada, né, dentro do nacionalismo, no romantismo. Então, esses são aspectos, né, características do romantismo: nacionalismo, exaltação daquilo que é nosso, do que é próprio nosso, né, da nossa identidade, do nosso povo. Os nossos heróis serão os nossos indígenas, o nosso índio é que será o nosso herói, né, que corresponde ao cavaleiro lá da Inglaterra, os cavaleiros da Europa. Então, outra característica importante que nós temos aí é a liberdade. Exatamente. Então, a liberdade vai se caracterizar especialmente no romantismo, nesses três campos que nós podemos ver. No campo político, com a superação do absolutismo, através da Revolução Francesa, né, com a tomada da Bastilha, e aí surge então uma nova classe
que é a burguesia. Então, a superação do absolutismo. No campo político, né, essa liberdade se expressa assim. E no campo econômico, através do liberalismo. No campo artístico, nós vamos ter, né, aí o declínio, a derrocada das regras, dos preceitos clássicos de composição poética, e nós vamos ter a liberdade, então, para a criação literária. Então, no campo artístico, né, deixamos de lado as regras e, então, agora o artista tem liberdade para a sua criação artística. Seguido, então, agora nós vamos observar como surge o romantismo aqui no Brasil. Vamos ver. Então, no Brasil, né, nós temos que o romantismo brasileiro, ele vai se dar em boa parte do século XIX. Então, o romantismo no Brasil, né, vai compreender boa parte do século XIX, e o cenário é exatamente a descolonização do país, né, que nós temos aí em 1808, e a independência do Brasil em 1822. Então, esse é o cenário, né, no qual, esse contexto histórico, esse cenário no qual surge o romantismo no Brasil. E, para além disso, o que nós podemos destacar, né? Ainda do cenário, do contexto histórico do Brasil em que surge o romantismo? A libertação dos escravos, em 1888, e a proclamação da República, esses são em 1889, né? E estes são fatos históricos que estão intimamente relacionados exatamente com a cultura romântica, porque é um outro mundo, é um outro momento. Muito bem. Então, assim como na Europa, nas antigas colônias, como o Brasil, esses movimentos contrários à submissão, né, imposta pelas metrópoles, que Portugal submetiu o Brasil. Então, esses movimentos estão surgindo, assim como surgiu lá na Europa, vai surgir aqui nas colônias também, não é? Então, um exemplo que nós podemos citar é exatamente a Inconfidência Mineira, que ocorreu, assim, alguns anos antes do romantismo, né? Movimento de cunho libertário, porque os estudantes, né, já estudavam na Europa e já entravam em contato com essas ideias libertárias, então eles trazem essas ideias para o Brasil, e nós temos aí um dos primeiros movimentos de libertação do Brasil, que é a Inconfidência Mineira. Sufocado, é claro, você já aprendeu isso em história. Seguindo, então, vamos observar agora como foi a produção poética no Brasil. Então, duas obras de Gonçalves de Magalhães, né, vão ser consideradas, duas obras são consideradas o marco inicial, ou seja, aquelas obras que vão introduzir o romantismo no Brasil. Então, as obras, os marcos iniciais do romantismo no Brasil, do ponto de vista de vários autores, são a Revista Niterói e o livro de poesia Suspiros Poéticos e Saudades, ambos publicados em 1836, que é quando se dá o surgimento do romantismo no Brasil. 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, esse é o livro de poesia romântica, não é? E a Revista Niterói. Alguns autores só colocam Suspiros Poéticos e Saudades, mas a maioria dos críticos colocam essas duas obras como marcando o romantismo no Brasil. Então, dentro do romantismo brasileiro, podemos observar 3 gerações na poesia, meus queridos. A poesia, então, vai ter 3 gerações. A primeira geração, que é a geração indianista ou nacionalista. A segunda geração, que é a dos ultrarromânticos, ou mal do século. E a terceira geração, que é a dos condoreiros, a geração condoreira, né? Então, o nosso principal escritor na prosa vai ser José de Alencar, tendo produzido obras em ambientes rurais, urbanos e mitológicos do Brasil, do país. Então, no ambiente mitológico, nós vamos poder citar Iracema, não é? A Virgem dos Lábios de Mel, e o Guarani, isso no ambiente mitológico.
E esses dois romances, Iracema e Guarani, eles vão descrever o mito de criação do povo brasileiro a partir da ideia da mistura de raças entre europeus e índios, certo? Então, Iracema e o Guarani. Muito bem. Então, no Brasil, o romantismo predominou no que se refere à poesia em 3 vertentes diferentes, né? Na prosa, que vai ser separada em 4 tipos, nós temos a prosa urbana, temos a prosa regionalista, temos a prosa histórica e temos a indianista, certo? Então, a poesia e o teatro também vão revelar os vários e diferentes aspectos do Brasil, do país, do homem brasileiro, os sentimentos de amor à pátria, que é o nacionalismo, uma das características do romantismo, da grandeza do território brasileiro, exaltação da nossa terra, da beleza da fauna, da flora, certo? Então, é isso. E vamos agora revisar também sobre a poesia, as gerações românticas. Vamos lá, então. Então, a primeira geração romântica é a chamada nacionalista ou indianista, né? São conhecidas por nacionalista ou indianista. O que vai caracterizar, então, as obras dessa geração? A exaltação da natureza, medievalismo, que você já sabe, vai ser representada pelos nossos indígenas, eles que serão os nossos cavaleiros, que é a exaltação da figura do índio, né? E que acabou por criar a expressão indianista. Por isso, essa primeira geração é chamada de indianista ou nacionalista. Quais são os principais autores desta primeira geração? Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre. Meus amores, o que é que vai caracterizar essa primeira geração? Vai predominar o nacionalismo, o patriotismo, através de quê? Da descoberta de aspectos característicos da paisagem local, da nossa fauna e flora nacional, tropical, e em que vai se realçar o quê? O típico, o exótico, né? Aquilo que é diferente lá da Europa, a beleza natural, exuberante, em oposição a toda a paisagem, né, da Europa, que é antiga. Então, o índio aqui, os nossos indígenas, eles serão encarados como elementos formador do nosso povo, é matriz, né, do povo brasileiro. E isso vai aparecer aí nas obras de Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Muito bem. E há também o que a gente pode considerar uma forte religiosidade, né, na vertente católica. Então, isso vai identificar as possibilidades da poesia romântica com o sentimento cristão, em oposição ao paganismo, né, das escolas anteriores, da poesia neoclássica, que era ligada à tradição greco-latina. Então, nós vamos ter aqui uma poesia amorosa, que vai idealizar fortemente sentimental, lembra o sentimentalismo, o egocentrismo, e é marcada por uma certa influência da lírica portuguesa, né, a medieval, a camoniana, a dos românticos, principalmente. Bem, vamos para a segunda geração, então. A segunda geração romântica, né, ela tem as suas próprias características. Vamos ver, então, a segunda geração romântica, ela é chamada de mal do século e também byroniana. Por que mal do século e byroniana? Bom, porque ela teve a influência da poesia de Lord Byron e de Musset, Lord Byron inglês e Musset francês. As obras dessa segunda geração vão apresentar uma imensa carga de egocentrismo, negativismo, pessimismo, desilusão. Veja que difere da primeira geração romântica. Lá na primeira você tem, o que é que você tem lá? Nacionalismo, você tem indianismo, você tem exaltação da natureza. Aqui as características já são diferentes. Egocentrismo, negativismo, pessimismo, desilusão. A primeira característica é a busca pela fuga da realidade. E quais são os principais poetas dessa geração? Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu e Junqueira Freire e ainda Fagundes Varela.
Então, essa segunda geração, que nós já sabemos, ela é também chamada de mal do século e geração byroniana. Sabemos o porquê, já expliquei para você. Seguindo, então, vamos para a terceira geração. A terceira geração é a chamada geração condoreira. Essa é a minha predileta. Essa geração, né, ela vai ocorrer na segunda metade do reinado de Dom Pedro II e ela foi representada por obras literárias que vão mostrar as lutas internas, né, aquelas revoltas, e também conhecida como a geração hugoana. Por quê? Porque teve influência do poeta Victor Hugo. Ok? Então, se a segunda geração teve a influência de Lord Byron e teve a influência de Musset, né, essa daqui já vai ter de Victor Hugo, que falava sobre a política e a sociedade. Nosso principal expoente da terceira geração romântica foi Castro Alves. Esse é o poeta, juntamente com Tobias Barreto e Sousandrade. Muito bem, então, agora você observou, né, aqui a primeira, a segunda e a terceira geração romântica. Finalizamos aqui a nossa aula, né, esperamos que você tenha gostado e, sobretudo, aprendido.